Olá, moçada. Segunda parte da nossa aula de diagrama de classes. Chuvinha, barulhinho de chuva no fundo. Dá pra ficar com sono, viu? Vamos trabalhar o diagrama de classes propriamente dito. Primeira parte a gente falou dos elementos, base, classe, atributos, métodos, como descrevê-los, visibilidade. E agora a segunda parte a gente vai falar sobre o diagrama em si e as associações que esses elementos, que as classes, como que a gente trabalha as associações, os relacionamentos entre as classes, todas as suas notações e, como sempre, algumas dicas e boas práticas, ok? Então vamos lá. O diagrama de classe é um dos mais fundamentais tipos de diagramas da UML. Como eu já falei, ele é o mais valorizado. Hoje, professor, você desvaloriza ele? Não. Eu acho que a descrição de caso de uso é subvalorizada. Ele é utilizado para capturar as relações estáticas do seu software. O que é o estático? Paradas. Professor, mas classe tem comportamento, o objeto depois tem comportamento. Sim, mas você não demonstra o comportamento. Você descreve que existe um comportamento no diagrama de classes, mas você não demonstra o comportamento. A demonstração de comportamento com diagramas UML você vai atingir usando diagrama de sequência, diagrama de atividades. Isso são aulas vindouras. Então a gente vai mostrar a estrutura estática e os relacionamentos dessas estruturas no teu software. É isso, para isso que serve o diagrama de classe. Essa visão dá uma boa orientação inicial para um desenvolvedor, documenta o software. Como eu já falei em alguns momentos, eu acho muito difícil você manter essa documentação de diagrama de classes totalmente atualizada. Existem ferramentas para engenharia reversa, que mantém os modelos atualizados, certo? Mas eu gosto de visões setorizadas, visões baseadas em subdomínios ou em módulos do teu sistema. Eu não gosto de uma visão completa geral, porque é muito complexo de você ver 400 classes junto. Você quer sempre ver como que um grupo de classes, 20 a 30 classes, se relacionam. A gente vai ver isso também dentro do diagrama e depois diagramas de pacotes, como é que eu consigo fazer esses agrupamentos. Então, o diagrama de classe é um esquema padrão ou molde para descrever possíveis instâncias dos dados. As classes, lembra? A gente falou bastante sobre isso. Corresponde a um conjunto possivelmente infinito de diagrama de objetos. Eu não consigo dimensionar qual é a quantidade de objetos e conjunto de objetos que eu terei a necessidade depois de construir baseado nas classes, e esses objetos todos vão se relacionar entre si. É isso que essa frase está dizendo. Eu consigo um diagrama de classes corresponde a um conjunto possivelmente infinito de diagrama de objetos. Depois eu vou ter construções infinitas de objetos e as suas variantes de relacionamento entre eles. Então, o diagrama é a representação da estrutura e relações das classes que atendem ao modelo de objetos. Relações das classes, ok? Futuramente, relações entre os objetos derivados delas. É a representação das abstrações importantes de um sistema e suas relações. Está aqui, moçada. Ó. A abstração importante, abstrações importantes. Professor, mas eu desenvolvi com o framework é importante no meu software, porque sem esse framework a arquitetura não vai funcionar. Ok, mas você não precisa demonstrar o framework, você pode demonstrar depois num diagrama de pacotes a arquitetura utilizando o framework, mas eu não preciso num diagrama de classes demonstrar, por exemplo, que eu uso o objeto string, ela é uma classe que está relacionada ao nome. No máximo ali o tipo do dado, do atributo nome é do tipo objeto string, mas eu não preciso ter aquela classe string relacionada a cada um das classes que vão ter propriedades do tipo string, ou que um método vai retornar uma string. Você imaginou a complexidade que isso vai trazer para uma leitura desse diagrama, para uma visualização desse diagrama? Então, abstrações importantes estão relacionadas ao domínio do teu sistema e ao domínio daquela seção que você está trabalhando, ao módulo que você está trabalhando naquele diagrama, certo? Então, se atenha a representar aquele conjunto de classes que é importante para aquele contexto
que você está analisando, modelando, querendo demonstrar para alguém ou querendo entender melhor a respeito do domínio que você vai auxiliar no desenvolvimento do sistema. O diagrama de classes define a arquitetura estática, a gente já falou disso. Então aí temos um exemplo de um diagrama de classe, aqui está uma representação bem geral de todos os elementos do diagrama. As classes a gente já viu, por exemplo aqui, pedido é uma classe. Já falamos que cada classe na representação do diagrama tem duas seções, a primeira são os atributos, a segunda são os métodos. Aqui vocês podem ver que pedido só tem métodos, como eu falei, eu posso ter classes somente com métodos. Aqui eu posso ver que cliente só tem atributos. Professor, isso é irreal no sistema. Sim, isso seria irreal no sistema. O cliente provavelmente tem métodos, pedido provavelmente tem atributos. Mas pode ser que numa visualização que eu estou querendo trabalhar, num contexto que eu estou querendo trabalhar, me importe somente os atributos de cliente e os métodos de pedido visualizar. Talvez cliente tenha, e só um conjunto também desses métodos e atributos. Talvez cliente tenha 50 atributos, pedido tenha uma dúzia de métodos, mas aqui eu só quero representar 2 de 2, porque é importante para o contexto. Tá? Então lembrem sempre, responsabilidade, contexto. A ideia é usar diagramas para facilitar a nossa vida, não ter pedido com 18 métodos, 75 atributos, cliente também 50 atributos, mais 23 métodos, só esses duas classes ocupariam um espaço desse assim no meu diagrama. Puxa vida. Sendo que a grande maioria no contexto que eu vou analisar não vai ser utilizado. Então, pensem em cada vez que você utilizarem uma ferramenta UML, o contexto e o quanto ela auxilia, quanto ela te dá de retorno no seu uso para desenvolver e manter o teu sistema documentado. Aqui eu tenho restrições. Então vejam aqui, ó. Cliente vai ter um dos métodos que é ou indivíduo ou organização, eles são exclusivos. Então eu tenho aqui a linha tracejada dizendo que é um ou, essa restrição. Aqui, né, já falamos dos atributos, da classe em si. Aqui eu tenho uma associação de uma classe, aqui ó, classe associativa, eu vou falar de todos esses relacionamentos na sequência. Então a classe organização cliente, ela é uma classe associativa, por quê? Porque ela está ligada a uma outra associação, a uma relação entre duas classes, certo? Eu vou ter a existência desse objeto que é do tipo organização, quando o cliente for uma organização, eu vou ter essa associação. Operações ou métodos, então eles vão ser descritos sempre na segunda parte do bloco de uma classe. Multiplicidade, olha a multiplicidade aqui. Se você já estudou o banco de dados e modelagem de banco de dados, você sabe que multiplicidade indica o quantos objetos ou quantas instâncias lá no banco de dados também, quantas instâncias de um determinado, nesse caso de um determinado objeto, se relacionam com quantas instâncias de um outro determinado objeto. Nesse exemplo, um número indeterminado quer dizer várias, a gente sempre lê o contrário, tá? Cada item de pedido vai se relacionar a um único pedido e uma classe, um objeto do tipo pedido, pode ter vários itens de pedido em determinado número, sem um limite. Nós vamos falar de cada um desses elementos na sequência. Aqui representação de superclasse, então a classe produto, nesse exemplo aqui, ela é a superclasse, a classe mãe, está vendo aqui a representação de herança com o triângulo, a gente chama de generalização. E eu tenho as subclasses leite, chocolate e biscoito, ok? Aqui uma restrição, como aqui em cima eu tinha uma restrição ou uma constraint. Aqui eu estou dizendo que é uma disjunção incompleta. Então, um produto do tipo biscoito é incompleto, uma disjunção. Vamos falar sobre restrições também na sequência. E ainda tem uma última representação, acho que eu já mostrei todos, que é a de agregação. Vou fazer uma bolinha no meio dele. Esse cara aqui, ó, esse losango, representa uma agregação, quer dizer que um pedido
é um tipo de associação, indica depois uma construção que o desenvolvedor vai ter que tomar uma decisão em como implementar, e aqui indica que pedido é agregado, os itens agregam um pedido. A gente vai falar de composição e agregação na sequência, ok? Então, basicamente, aqui em cima, o mais básico de todos, me perdoem, que é o relacionamento do tipo associação. Pedido está associado a cliente. A gente vai ver cada uma dos elementos que descrevem essas relações, essas heranças, essas multiplicidades, agora na sequência. Então, qual a diferença de ligação e associação num diagrama de classes? Ligação é uma conexão física ou conceitual entre objetos. Quando a gente fala de ligação, a gente está falando de como um objeto se liga, depois de instanciado, com outros objetos. Uma associação é a descrição de um grupo de ligações com estrutura e semântica comuns. Então, no diagrama de classes, nós vamos representar as associações possíveis entre objetos, certo? A gente chama disso de relacionamento. Então, quais são os tipos de relacionamento que uma classe pode ter com outras ou consigo mesmo? São do tipo de associação, realização, agregação, composição, generalização, especialização. Rapidamente, a associação é quando duas classes têm um tipo de associação onde geralmente na implementação você vai ter dados de uma classe sendo manipulados ou inseridos em atributos de outra classe. A realização é quando eu tenho a implementação de uma classe, eu realizo algo em relação a outra classe ou uma interface. Eu vou descrever cada um depois em detalhes. A agregação é quando uma classe ela é agregada, como eu falei de pedidos, né? A pedido é uma classe, mas o pedido, imagina no cabeçalho de pedido, ele é agregado de vários itens, certo? Então, cada item em um pedido agrega um pedido. A composição já é algo um pouco mais... demonstra um conjunto de classes que se ordenam de forma mais complexa. Imagina um motor. Poderia ter o motor como uma classe, mas dizer que um motor ele é composto de caixa de câmbio. A caixa de câmbio pode ser uma classe independente do motor. Ah, mas o motor só funciona se eu tiver a caixa de câmbio nele, certo? Então aí que eu entro com um relacionamento do tipo composição. Porque a caixa de câmbio pode existir por ela só, e quando o motor existir, eu componho esse motor com a caixa de câmbio dentro. Mais ou menos agora, depois a gente melhora. Generalização é quando eu olho a supermãe, né? Ela generaliza um grupo de classes. E a especialização é quando eu olho as filhas. Uma filha é uma especialização de uma mãe, quando ela herda características. Então vamos detalhar isso na sequência. Então, as associações. O nome da associação é opcional. Eu dar um nome para a associação entre duas classes é opcional. Quando não há ambiguidade. Esta pode ocorrer quando há mais de uma associação entre classes, por exemplo. Imagina que eu tenho lá departamento e funcionário. Classe departamento, classe funcionário, e eu tenho uma associação entre elas. Talvez, assim, de forma lógica, eu olhe e fale, um departamento lota vários funcionários, certo? Não é muito lógico, não é muito óbvio, então eu poderia ir lá e dizer que a associação é de lotação. Essa associação entre as duas classes é a lotação para facilitar a leitura e o entendimento de como que uma classe está associada à outra. São inerentemente bidirecionais. Então, eu criei uma associação, eu sei que as direções de leitura são para ambos os lados. Todavia, é possível implementar unidirecionalmente. Então, lembrem, o diagrama é para demonstrar uma regra de negócio. A implementação pode tomar decisões, no caso de uma associação que eu poderia ter departamento e funcionário, certo? Vamos fazer um rapidinho aqui embaixo. Então, imagina lá, departamento e funcionário. Então, o meu D aqui é o departamento, o meu F é o funcionário. E elas se associam. Essa associação é do tipo, é uma lotação. O funcionário está lotado no departamento ou o departamento lota vários funcionários. Como que eu implemento isso? Ela é unidirecional, é bidirecional. Estou lendo para ambos os lados. Eu posso
Por que ela é bidirecional? Eu posso chegar e perguntar, funcionário, qual o seu departamento? Departamento, quais são os seus funcionários? Como que o implementador, o desenvolvedor vai resolver isso daqui? Ou ele cria, a grosso modo, uma coleção de funcionários dentro do departamento e vai adicionando funcionários que pertencem a esse departamento. Ou ele cria no departamento um atributo, no funcionário um atributo chamado departamento e relaciona ao objeto do departamento que ele está lotado. Ou ele executa ambos, implementações de código. Fica a cargo da melhor decisão de contexto, de cenário que ele estiver trabalhando, de arquitetura de software, de linguagem e assim por diante. Pode-se colocar nomes nas extremidades das associações. Eu posso vir aqui nessa extremidade e colocar nomes, certo? A gente chama isso de papéis, porque eu posso ter um relacionamento que a gente chama de autorrelacionamento. Vamos ver se eu consigo. Digamos aqui que eu tenho um funcionário que se relaciona com funcionário. Eu poderia vir aqui e dizer que o nome dessa... Que coisa horrível. Não estou conseguindo escrever com o teclado nesse sistema. Ao vivo assim. Desculpem. Então, eu posso dizer que o nome desse autorrelacionamento é gerencia. Então, funcionário gerencia funcionários. E eu posso dizer que aqui eu tenho... Daí, qual que é a nomenclatura nas extremidades? Eu posso dizer que de um lado ele é subordinado e do outro lado ele é gerente. Então, esses nomes podem representar papéis de cada um dos objetos depois quando instanciados e associados entre si. Só funciona, ou só é boa prática usar quando eu tenho um autorrelacionamento? Não, eu posso ter aqui mesmo, né? Eu posso ter uma relação, eu posso ter mais de uma relação, mais de uma associação entre duas classes. Uma das associações aqui poderia ser o departamento lota funcionários e a outra é departamento gerenciado por funcionários. Daí o autorrelacionamento perderia a lógica porque eu quero saber quem é o gerente de qual funcionário, eu vou perguntar para o departamento quem é o gerente dele. Ok? Cabe aqui fazer nomenclatura de papéis? Poderia caber também. Tudo depende do contexto e da necessidade de deixar explícito uma determinada regra. Então, e aí eu tenho uma outra característica aqui que eu posso indicar, que é a multiplicidade, um outro comportamento das associações. Ela vai especificar o número de instâncias de uma classe que podem ser relacionadas a uma única instância de outra classe? Não, eu diria que a quantas instâncias de outra classe. Ou uma única por causa que a leitura é assim. Nesse exemplo aqui eu poderia estar lendo. Um departamento pode se relacionar ou pode lotar quantos funcionários? Eu poderia chegar aqui e dizer que asterisco, vários. Um funcionário pode estar lotado em quantos departamentos? Um. E eu posso dizer que é um mesmo. Um e um. Não posso ter zero. Eu posso ter multiplicidades do tipo de 0 a 1 ou 0 a 1, que é mais comum a leitura. Eu posso aqui ter de 0 a n, ou eu posso dizer assim, deixar explícita a regra. Não, nenhum departamento pode ter menos que um funcionário. Daí eu vou ter lá pontinhos, asterisco. Então, no mínimo um, no máximo quantos forem possíveis, essas são as multiplicidades. E se eu tenho mais de um relacionamento, poderia ter, né? Um departamento pode ter quantos gerentes? Um funcionário pode ser gerente em quantos departamentos? 0 ou 1, porque talvez eu não tenha um relacionamento de funcionário dele sendo gerente em algum lugar. Certo? Isto é a multiplicidade. Determina quantas múltiplas relações eu posso ter do outro lado. A partir de uma instância, quantas eu me relaciono na outra ponta da associação. Quantas são possíveis. Ainda, associação é uma relação que descreve um conjunto de vínculos entre elementos de modelo, entre classes. Podem ser binárias, reflexivas, ternárias, etc. Unárias é quando eu tenho um autorrelacionamento, igual aqui eu demonstrei funcionário com funcionário. Binárias é quando eu tenho não porque eu tenho dois relacionamentos aqui, é quando eu tenho duas classes se relacionando. Ternárias é quando eu poderia ter talvez uma terceira classe aqui e uma relação entre essas três aqui, unificando elas, certo?
Então, as associações elas podem ter uma série. O reflexivas é unária, né? Autorrelacionamento. Então, eu posso ter uma série de classes associadas entre si e numa composição de classes associada, que tudo depende do contexto. Boa prática é os autorrelacionamentos quando necessário e binárias, né, entre duas classes de associação. Quando você tem uma terceira classe que torna uma associação ternária, ela já começa a ficar complexo. É bom rever a tua lógica de construção. Lembra, o diagrama de classes é o início da modelagem que você imagina como o sistema deve ser construído. Então, é você que domina. O analista de sistemas, o arquiteto de software, é que domina essas decisões. Então, o diagrama de classes é isso, é a associação de todos os elementos, é usar classes, é relacionar elas com associações, colocar multiplicidade, nome na associação e assim por diante, certo? Então, a demonstração do diagrama de classes é o conjunto das regras aplicadas visualmente. O que são associações binárias? Eu já expliquei rápido, quando há duas classes envolvidas na associação de forma direta de uma para a outra. Então, que empregado trabalha para a empresa ou a empresa tem empregados que trabalham para ela, é uma associação. Esta associação aqui é uma associação binária, porque tem duas classes se relacionando. Reflexiva, conhecida como autoassociação, sua função é associar objetos de uma mesma classe, eu comigo mesmo. São conhecidas como associações unárias, ou seja, existe um relacionamento de uma classe para consigo mesma. A descrição do nome da associação reflexiva no diagrama de classe é importante, pois esclarece dúvidas sobre o tipo de associação. Eu diria que é quase mandatório, quando eu tenho um autorrelacionamento, uma autoassociação, que eu descreva, que eu dê um nome para essa associação para ficar muito claro o que ela significa. Por que eu tenho um funcionário relacionando com ele mesmo? O que isso significa? Que tipo de associação é essa? Por que eu tenho produto se relacionando com ele mesmo? Eu poderia ter lá uma classe produto e um autorrelacionamento com produto. Se a minha empresa é uma fábrica, por exemplo, e eu tenho que desenvolver um software que gerencia estoque. Eu posso gerenciar produtos que são produtos simples ou matérias-primas, então esse produto ele pronto, e posso ter os produtos compostos, que são produtos que se relacionam com outros produtos que a sua composição são as matérias-primas. Então é importante eu ter lá nessa associação. Compõe, né? O nome dessa associação é produto compõe produto, certo? Porque poderia ser o que, professor? Não sei. Imagina que eu tenha eu tenho uma empresa também, fábrica, loja, e eu quero que os produtos eu quero referenciar produtos similares para quando eu for para o meu e-commerce. Eu tenho aquela opção ali, se eu estou vendo um produto que é uma jaqueta, daí eu tenho lá, você também pode gostar de produtos similares, certo? Como que essa associação, se eu colocar uma autoassociação lá, uma associação de produto para produto, quem lê tem que saber que não é uma composição de produtos aquela associação, é uma referência de similaridade, certo? Então, nomear a associação é muito importante. A autoassociação é mais importante ainda que as outras. Olha o exemplo aqui, ó. Professor é chefe de um lado, certo? Até por causa é importante denominar o papel para que fique clara a multiplicidade. Então, um professor qualquer é chefiado por um único chefe. Cada chefe chefia, do outro lado, um asterisco aqui, professores. E aqui eu posso colocar uma seta, tá vendo a seta aqui nesse ponto aqui, ó? Por que eu faço a seta? Para eu dizer que essa daqui não é unidirecional, que essa associação é direcional, certo? Um professor chefia N professores, ok? E aqui o chefia é o nome da associação, do relacionamento aqui, do autorrelacionamento. Professor é o papel, beleza? Então, desse lado aqui, professor, desse lado aqui, chefe. Realização. Realização é quando uma classe realiza algo de outra. Então, indica que uma classe segue o contrato definido por uma classe de interface.
Tá, isso aqui é uma descrição do Java. Em outras linguagens também temos o conceito de interface. Primeiro, como que eu represento uma interface? Eu já explico bem como é uma interface. Eu posso representar. Eu já falei de estereótipo. Então, na UML eu tenho o conceito de estereótipo. Eu posso chegar em um elemento qualquer, desenhar ele quadrado e dizer o que significa aquele elemento específico. Porque se eu não tiver essa informação de interface aqui, né, imagina que eu vou... Vamos desenhar um bem grosso aqui. Imagina que eu não tenho aqui essa informação. Ó. Eu só vou ter o serializable. Ah, se eu bater o olho e olhar serializable, isso daqui é uma classe. Por quê? Porque a informação visual, o símbolo que eu estou usando é de classe. Se eu quero demonstrar que isto não é uma classe e não estou usando um outro símbolo para demonstrar isso, eu tenho que usar os sinais de menor, menor, o nome do estereótipo, maior, maior, para dizer isso daqui é um estereótipo e que tipo de estereótipo é esse, ok? Nesse caso, uma interface. Um outro símbolo aceitável para a interface é esse daqui, ó. É um círculo com um traço embaixo. Isso daqui também representa uma interface. Eu diria que é mais fácil, é mais aceito na identificação visual da OML. O professor falou, mas não me disse o que é interface. O que é uma interface? Uma classe vocês já entenderam, possui propriedades e métodos e eu codifico os métodos, certo? Aquele é o código de comportamento de um método. Vocês sabem já o que é herança, a gente falou de herança aulas para trás, na introdução à programação orientada a objetos. E eu comentei lá na aula que eu dificilmente tenho herança múltipla em linguagens. O que seria herança múltipla? Uma mesma classe especializada herdar de vários. Imagina se eu tivesse uma classe filho, uma classe pai e uma classe mãe, e filho herda de pai e mãe. Não tenho como fazer isso em muitas linguagens. Uma forma de eu contornar isso, e uma outra questão também, às vezes eu tenho... Existe um problema clássico, que é o problema de animais e a derivação do pato. O pato é uma ave, mas o pato nada. Poucas aves nadam, quase nenhuma ave nada. Como é que eu vou colocar numa generalização pássaro, coloco lá a especialização classe pato, pato herda de pássaro, e daí eu vou colocar um comportamento de nadar em pato, certo? O que eu posso fazer? Eu posso ir lá criar uma interface. Uma interface é um contrato. Lembram de contrato? Contrato é a assinatura de um método, todos os métodos que uma classe possui. Eu vou lá e crio uma interface e digo quais são os métodos. Então, em uma interface, eu só vou descrever métodos, não descrevo propriedades. Descrevo todos os métodos da interface, só a assinatura, só o cabeçalho de identificação desses métodos, quais são os seus parâmetros, qual é o tipo de retorno, mas não coloco o código na interface. A interface não recebe código. E daí, quando eu faço isso daqui, XML documento XML aqui embaixo, ele herda de interface. Na verdade, ele realiza, por isso que a gente chama de... Opa, não é esse aqui. Ele realiza o contrato de interface, ou ele implementa a interface. Então, o XML documento poderia estar herdando realmente de uma classe chamada XML, tá? Então, se eu tenho uma classe XML lá que é genérico, e daí eu tenho uma classe XML documento, e essa classe XML é a supermãe de XML documento. Então, nessa interpretação aqui, nesse desenho, do XML documento herda de todas as características XML, porque é uma classe concreta, XML. Mas ele tem alguma coisa de XML ou de outro conjunto de classes ou outros comportamentos que eu queria que XML documento tivesse, mas eu não posso inserir isso em XML, porque XML eu perco o contexto dele, daí não é responsabilidade dele ter aquele comportamento. Eu vou lá, crio uma interface, dou um nome para ela, crio quais são os contratos de métodos que devem ser implementados e faço como se fosse uma herança aqui. Digo, aí eu vou ler assim, XML herda, ou XML documento especializa XML e implementa iSerializable.
O I aqui é de interface, certo? Aí provavelmente tem um método aqui que é o serialize. Obrigatoriamente, esse implementa significa que eu tenho que vir aqui na classe XML do documento e criar o código para o serialize, para aquele método que foi descrito lá na interface, ok? Então isso é o realizar o comportamento ou implementar o que uma interface descreve como necessário de implementação. Muito usado em polimorfismo, a gente vai ver isso lá na programação orientada a objeto, bastante, tá? Papéis de associação, a gente já falou bastante, é o nome que identifica um lado da associação, também chamado de papel executado, ou nomes de papel, ou rolling names. Então, uma pessoa, uma empresa, eu posso dizer que uma pessoa ela é o empregado e a empresa é o empregador. E o nome da associação é trabalha para. Então, o empregado já trabalha para o empregador. Isso me ajuda a fazer essa leitura também da associação, desse relacionamento. Uma associação do tipo, uma relação do tipo agregação é relação parte toda ou uma parte de. Quando eu tenho uma agregação, eu digo que uma das classes, ou um conjunto das classes que se relacionam com uma outra, são parte de um todo, ou são uma parte de daquele. Lembra? Então, um item de pedido é parte do pedido. Cada item de pedido é uma parte de um pedido. Ele agrega um pedido. Posso ter um pedido sem itens? Não, não teria, né? Ou posso, talvez tenha aberto um pedido e o pedido está aberto enquanto nenhum item é relacionado a ele. Então eu poderia ter essa interpretação e criar um pedido e dizer que ele é agregado de itens de. É uma forma especial de associação, ok? É uma relação do tipo todo parte ou possui no qual uma classe, um ou vários, no qual uma classe representa uma coisa grande, ou representa um objeto grande, que é agregado de objetos menores, certo? Composição a gente vai ver que é outra coisa. Então, exemplo aqui, um microprocessador, ele é composto, ele é agregado de placa-mãe, processador e memória. A agregação, ela é representada por esse losango em uma das pontas. Em qual ponta? Eu represento com o losango o lado que é o todo, que é o agregador, ok? Então, uma placa-mãe pode existir por si só sem um microprocessador? Pode. Mas um microprocessador é agregado da placa-mãe. Gostei muito dessa interpretação de placa-mãe, mas que seja. O processador já sim, né? O processador interno, a memória interna também agregam o microprocessador. Beleza? Aí eu tenho composição. A composição é um relacionamento semelhante à agregação. Ele é objeto parte, o objeto parte pode pertencer somente ao objeto todo. Aí é um tipo de agregação que a gente diz que ela gera dependência obrigatória. Um objeto ele só pode existir dependente da existência de outro. Se aquele outro não existir, ele não existe. Exemplo, em um software, de repente, de um domínio de gestão de clubes sociais, onde eu tenho o associado e o associado pode ter dependentes. Então, eu teria lá a classe associado e a classe dependente. Dependente, ele vai compor um associado ou a carteira do associado, mas ele só existe se associado existir. Se associado não existir, se o objeto de associado não existir, imagina que os filhos e esposa, ou marido, ou pais do associado principal, ele deixar de existir, deixar de ter essa associação, filhos ou pais, ou avós, sobrinho, esposa, marido, quem sejam os dependentes, deixam também de existir, porque eles compõem a associação e eles são parte do todo, dependentes do todo, ok? Então, o objeto parte só existe relacionado ao objeto todo. O objeto todo vive e morre com suas partes, ou seja, as partes são inseparáveis do todo. Então, se eu tirar um associado que tenha dependentes, os dependentes não podem mais existir. Claro que nesse exemplo, inclusive, eu tenho situações onde, por exemplo, eu posso ter um associado sem dependentes? Posso. Mas tudo isso eu posso descrever daí. Lembra do motor? Posso ter um motor sem pedido, perdão. Posso ter um motor sem caixa? Não.
Então o motor não existe sem aquela parte, ok? Igual o pedido. Posso ter um pedido sem item de pedido? Não. Então, o item de pedido, ele compõe, vamos fazer uma bolinha aqui. Ele compõe o pedido. E o item de pedido, ele é dependente. Então, o losango pintado, preenchido na sua totalidade, identifica uma composição, onde é obrigatória a existência de pedido para item de pedido existir. E caso o pedido não exista, item de pedido morre, deve ser removido também. Aí temos a generalização, muito conhecida por todos, com a herança. É o relacionamento que organiza classes baseado em suas similaridades e diferenças. Tomem cuidado quando modelarem com herança. Eu não posso modelar com herança só porque propriedades são parecidas. Eu não posso modelar, por exemplo, um sistema do tipo gestão de acadêmica. E aí eu tenho uma classe que chama acadêmico. Acadêmico tem nome, tem endereço, tem idade, data de nascimento, cor, sexo, raça e assim por diante. Aí a minha universidade tem graduação, pós-graduação e extensão. E eu tenho então acadêmico de pós-graduação, acadêmico de graduação e acadêmico de extensão. Todos eles herdam de acadêmico. Por quê? Porque eles têm as mesmas características, todas essas propriedades e características parecidas, do tipo receber nota, avaliar nota, pagar mensalidade e assim por diante. Aí eu vou lá e coloco professor como herdando de acadêmico. Por quê? Porque o professor tem nome, tem endereço, tem sexo, tem raça, tem data de nascimento, tem telefone. Não. O contexto é diferente. Então, não está relacionado à similaridade aqui, não é só relacionada ao nome, e as diferenças não são relacionadas ao nome de objetos, de atributos ou nome de métodos. É ao contexto que aqueles atributos, os valores deles e aqueles comportamentos se darão para um conjunto de objetos. Ok? Então, o meu conjunto de objetos alunos é diferente do meu conjunto de objetos professores. Que é diferente do meu conjunto de objetos funcionários. Eu não posso... Funcionário é um tipo de aluno, entendeu? Professor é um tipo de aluno. Não, nem vice-versa. Mas eu quero modelar pessoa. Pessoa, daí aluno herda de pessoa, funcionário herda de pessoa e professor herda de pessoa. Ótimo. Ou até funcionário herda de pessoa e aí eu tenho o funcionário administrativo e o professor que herdam de funcionário. Ótimo, mas você está vendo que a minha árvore abre. Eu já vou demonstrar isso. Ok? E aí eu tenho alguns comportamentos muito básicos que todos vão compartilhar, mas aluno vai ter nota, pagar mensalidade, assim por diante. Os funcionários aqui vão ter salário, vai ter cartão ponto, registrar frequência, certo? O professor vai ter lançar nota que administrativo não vai ter, e assim a gente vai tendo as suas diferenças e abrindo essa árvore de herança. Mas tudo depende de como você realmente quer usar as estratégias para o teu sistema, ok? Então a generalização é a capacidade de se criar supertipos, o mais genérico chama-se supertipo, que encapsulam a estrutura e o comportamento comum a vários subtipos. Subtipos são as classes que especializam, que se tornam mais especializadas, que agregam mais comportamentos e propriedades. Os procedimentos para se obter generalização são identificar similaridades de estrutura e comportamento entre várias classes, eu reforço aqui com contexto, criar o supertipo para encapsular a estrutura e o comportamento comum a mais de uma classe, por exemplo, eu quero criar um supertipo pessoa porque eu tenho esse comportamento comum de alguns campos cadastrais para aluno, para professor, para funcionário administrativo. Os objetos originais passam a ser subtipos do novo supertipo criado, objetos originais. Aqui a ideia é que eu posso começar criando no meu diagrama aluno, professor, e de repente eu falo, eu vou criar um supertipo. Então, eu refatório, eu reorganizo as minhas classes criando uma generalização e daí fazendo essas classes especializadas herdarem, ok? Então, a especialização é a capacidade de criar subtipos, é quando eu crio alguém mais especializado.
E representam refinamentos nos quais a estrutura e o comportamento do supertipo são adicionados ou modificados. Por exemplo, eu tenho nome no aluno lá, e daí eu venho eu tenho um comportamento lá no pessoa que é registrar endereço. E lá no aluno ele vai herdar registrar endereço, mas o aluno que herda de pessoa, ele vai ter registrar nota, ou ele vai ter calcular média. Que isso não existe em pessoa, porque professor e funcionário administrativo não precisam desse comportamento. Os procedimentos são, para criar isso, perceber que algumas classes apresentam estrutura ou comportamento especializado e criar subtipos. Aqui ele está, de novo, relacionando já existe um conjunto de classes, eu vou especializar mais elas. Ou já existe um conjunto de classes especializadas, eu vou generalizar elas. Ok? Professor, mas já no início da minha análise eu já consigo identificar. Se você conseguir identificar, ótimo, já não precisa fazer a análise com algumas classes e depois especializar ou generalizar. Já cria com a herança, certo? Um exemplo aqui, pessoa, professor e funcionário herdam de pessoa. Quando eu ler professor, eu vou dizer que professor é do tipo pessoa, funcionário é do tipo pessoa, certo? Então, o relacionamento do tipo herança, do tipo generalização, especialização aqui, indica que as classes especializadas, que são as filhas, elas são tipos da sua superclasse ou da sua generalização. Se eu tivesse um outro tipo aqui, sei lá, classe de animal, o nome dessa classe aqui, e eu tivesse pessoa herdando dela, eu ia dizer que funcionário é um tipo de pessoa e funcionário é um tipo de classe de animal. Então, toda a árvore aqui, não importa qual a profundidade dela, quantos ramos eu tenho, quantos níveis eu tenho, as mais inferiores, as mais especializadas, elas sempre são os tipos de todos os seus ascendentes, ok? Isso é importante quando a gente trabalhar com polimorfismo. Cuidado se não confundir aqui a notação. Então, cuidado que o triângulo representa a generalização, do tipo é 1, a associação é 1. E o losango representa a agregação ou a composição, que é do tipo tem 1 ou é parte de, ok? A multiplicidade da associação, a gente já comentou, especifica quantas instâncias de uma classe pode se relacionar com cada instância da outra classe. Então, se eu tiver um objeto carro, quantas rodas carro pode ter? Então, eu sempre vou ler, a partir do 1, quantos eu posso ter relacionados do outro lado. Então, aqui eu estou dizendo que só e somente só 4. Até 4, professor? Só 4. O número é exato aqui, 4. Então, multiplicidade exata indica um número exato. Preciso ter 4 rodas relacionadas com o carro na implementação, tá? Limito o número de relação entre objetos. Nesse caso, eu limito, não posso ter 18 rodas para um carro. Também não posso ter 0 rodas para um carro. E geralmente é um ou muitos, mas pode ser um conjunto finito. Como nesse exemplo, é um conjunto finito. As formas de multiplicidade são exatamente 1. Aí eu não preciso dizer nada, ó. Certo? Se eu não colocar nada, é exatamente uma relação do lado que eu estou lendo. Ou é 0 muitos, 0 ou mais. Então, ou eu não tenho nenhuma relação, ou tenho muitas do outro lado. Do tipo opcional, uma multiplicidade opcional, ou 0 ou um relacionamento do outro lado. Do tipo 1 ou mais, certo? Tem no mínimo um relacionamento, mas pode ter um número infinito do outro lado. Numericamente especificado, nesse exemplo exatamente 4. Eu posso ter um número mínimo de 1 a 4 ou de 2 a 4, se eu fosse veículo, e veículo do outro lado roda. Então, se for uma moto, eu posso ter no mínimo 2. Se for se eu colocar 2 pontos, 4 é de 2 a 4. Se eu colocar como está aqui embaixo, numericamente especificado, mas com vírgulas, ou eu tenho 2 ou eu tenho 4 até 7. 3 e 1 não pode ter do outro lado, certo? Então essas são as formas de eu descrever a multiplicidade de relacionamento entre classes. Navegabilidade, a gente já disse que a associação é inerentemente bidirecional, mas se eu precisar, eu posso colocar a navegabilidade com uma seta apontando para onde se navega. Aqui eu estou deixando explícito que pedido navega para o lado do cliente. Indica uma instância, pode navegar para outra classe ou vice-versa.
O que é correto aqui? Um cliente para pedido, um cliente pedido de, né, 1 e 1 aqui, ou pedido para cliente. Né? Não foi colocada a multiplicidade, é importante que isso seja identificado. Tá, mas qual é o mais correto aqui? Se eu fosse ler, eu vou falar assim, um cliente tem um ou vários pedidos, ou 0 ou vários pedidos. Aqui eu vou dizer que um cliente tem um pedido e um pedido tem um cliente. Aqui em cima eu digo um pedido tem um cliente, certo? Um cliente tem 0 ou vários pedidos, eu teria que colocar a multiplicidade. Porque eu posso ter, né, de 0 até um número infinito de pedidos. E um pedido pode estar relacionado a um único cliente. Correto, tá aqui, não preciso nem indicar. Aqui eu estou dizendo que somente um cliente para um pedido e um pedido para um cliente, mas eu posso ter para os ambos os lados o envio da informação. A associação na hora de implementar ou em pedido ou em cliente. E eu digo que isso daqui seria melhor. Ou um pedido se relaciona a vários clientes. Em geral, se é muito claro, é muito conhecida a regra de negócio, eu acho que essa daqui não é uma representação errônea, certo? E eu só vou colocar uma representação do tipo navegável, explícita, quando eu tenho uma regra de negócio que é muito... É difícil de ter um conhecimento grande entre os meus desenvolvedores, os meus analistas não conhecem realmente aquela regra de negócio, é uma regra de negócio rara ou é um negócio que poucas pessoas estão envolvidas. O negócio de e-commerce talvez não seja tão complicado, mas imagina que fosse um sistema de gestão de laboratórios hídricos. Eu fiz nesses tempos. Eu não conhecia boa parte do processo deles. Então a gente tem que implementar colocando regrinhas, detalhezinhos que deixem mais claro como que a regra funciona para leitura e depois a implementação do software serem corretos, ok? Vamos fechar aqui com um exemplo baseado no Januário Weber de uma modelagem do sistema Helpdesk. Vou fazer uma passada rápida, depois vocês acessam toda essa documentação em texto, nesse PDF, e dão uma leitura com calma. Eu vou fazer uma leitura rápida, né? Então imagina que ele criou uma classe login, eu chamaria de usuário. Eu não estou julgando, mas eu estou colocando as minhas preferências. Então provavelmente uma classe login, o nome do usuário, senha, olha só os seus métodos, autenticar, sair, consultar o login, recuperar senha. Lembre, modelado de acordo com o contexto e a responsabilidade de cada classe. Ele se relaciona, aqui ele colocou a setinha para ambos os lados, não era necessário, provavelmente por causa da ferramenta de modelagem que ele usou, certo? Ele pode ser do tipo física, aqui deve ser pessoa física, isso, olha. Então, se eu tenho uma pessoa e eu tenho as classes do tipo física e jurídica, então posso ter no meu sistema a gestão de pessoas jurídicas e a gestão de pessoas físicas, do jeito que ele fez análise e bolou a estratégia de implementação. Aqui fica claro para mim que uma pessoa jurídica, uma empresa, se eu tiver um cadastro de empresa no meu software, eu não posso deixar que a empresa faça login. Tem que ser uma pessoa física fazendo login. Estão compreendendo como eu consigo demonstrar, mesmo que estaticamente, as regras de negócio da minha aplicação? A pessoa tem um relacionamento com o CEP. Um CEP pode estar relacionado a 0 ou mais, aqui em cima, ó, a 0 ou mais pessoas. Uma pessoa vai ter que ter obrigatoriamente, porque não disse nada aqui, eu vou ter que ter obrigatoriamente um CEP, quer dizer, cidade, estado, país, né, relacionado, endereço. Classificação, eu tenho cliente, o cliente pode ser classificado, o cliente tem... Então aqui, ó, o cliente, ele tem relacionamento com classificação, tem o tipo do cliente, tipo de atendimento, ele tem um relacionamento com cargo, tudo associativo, estão vendo? O cliente abre tickets, então é um sistema de helpdesk, ele vai abrir tickets, ele tem um relacionamento, o ticket tem um relacionamento com física aqui, porque provavelmente é o quê? Um login, um usuário que fez que abriu esse ticket de helpdesk, de auxílio, né? Ele é um cliente. Então vejam que eu tenho uma série de classes e como elas vão se relacionando baseado na minha estratégia. Um atendente que pode estar se relacionando com esse ticket, atendendo o ticket. O atendente
herda de pessoa física, cliente herda de pessoa física nessa representação dele. Então aí eu tenho a estratégia que este analista criou. De novo, eu estou fazendo uma análise, uma leitura disso e vou dando as minhas preferências. Talvez eu não tivesse essa associação aqui. Eu deixasse somente a associação cliente com ticket, porque cliente já é um tipo de pessoa física. Olha o departamento aqui, está relacionado a cargo, que está relacionado a cliente. Então eu quero saber se um cliente, qual é o cargo dele, para qual departamento ele está associado. Eu tenho isso, essa rastreabilidade. Não precisei fazer uma associação direta entre cliente e departamento para saber isso. Ticket tem categorias, tem tempo, cada categoria tem tempo de resolução. Dá uma olhada aqui, ó, que a subcategoria, na verdade, ela é agregada de tempo de resolução. Então eu posso ter vários tempos de resoluções, um ou mais tempos de resoluções para uma subcategoria. Isso organiza meu helpdesk. Então toda essa leitura que eu fiz, a segunda parte eu vou deixar com vocês, não tenho nada de diferente aqui. Toda essa leitura que eu fiz, sem conhecer, sem ter sido eu modelado o sistema, eu consigo ler e consigo ir identificando como deve ser implementado o sistema e como muitas regras ditam o comportamento do meu sistema, do meu processo. Ah, professor, mas o comportamento real eu consigo ver, como eu já falei, é estático, eu não consigo ver. Eu consigo ver os relacionamentos entre os objetos que vão existir no meu sistema, mas eu não consigo, a princípio, eu não consigo saber exatamente, por exemplo, abrir ticket, qual é o comportamento passo a passo, o que impacta em que momento impacta em solução, no cliente, nos relacionados subcategoria, ok? No acompanhamento, de antemão, não sei se abrir ticket impacta nesses relacionamentos que estão mapeados. Não sei se calcular tempo do ticket aqui, que é um outro método, vai impactar quais associações, quais relações. Então, para isso, eu vou precisar de outros diagramas na sequência. Mas o diagrama de classes já me dá o quê? A estrutura básica do meu software. Uma visão geral da estrutura do meu software, baseado nas regras de negócio, certo? Que eu já consigo fazer uma associação com todos os casos de uso que foram descritos e detalhados. Certo, moçada? Muito bem, então, teoricamente, teoria geral do diagrama. Teoricamente é a teoria geral. Que legal. Então, a teoria geral dos diagramas de classe são essas. Os elementos são esses. A gente viu na primeira parte da aula e agora na segunda. Eu vou montar mais um vídeo na sequência, que é um vídeo que eu vou dar um enunciado e a gente vai fazer um diagrama de classes e eu vou comentando as minhas decisões de por que usar as estratégias que eu for usar na resolução desse exercício, ok? Aqui depois vocês podem ver no PDF um conjunto de referências, certo? É bem interessante, a Microsoft no MSDN ele tem um conjunto de artigos muito bom, tem uma biblioteca muito grande, muito boa de conceitos para desenvolvimento de software. Eu indico fortemente que vocês deem uma pesquisada no MSDN, que é bem rico de informações para nós desenvolvedores, com excelentes artigos, ok? Gosto muito do Larman, se eu não falei antes, eu estou falando nessa aula. O Larman aqui, utilizando ML padrões, é excelente. Inclusive tem um outro livro dele que trata de processo de software que é muito bom também. Aí os UMLs da vida, né? Eu gosto muito do Rambo. Esse livro, na verdade, é uma base de alguns conceitos inseridos na UML, que é o modelagem de projetos baseados em objetos com ML2. Perdão, eu achei que esse fosse o modelagem e projetos baseados em objetos, que é o primeiro livro dele que dá base ao ML. Tá? Que ele expande o livro com o ML2, perdão. E existe o do Martin Fowler também, e outros que depois vocês me perguntam aí nos comentários. Eu posso listar uma série de outras referências de livros de UML muito bons de seguir. Tem o UML referência, que é fininho, que é direto, é fácil de ter, tipo, é quase um checklist das funções, da sintaxe da UML e assim por diante, ok?
Qualquer coisa, entre em contato comigo nos comentários e a gente vai trocando ideias e tirando dúvidas. Próxima aula, então, é a parte prática.